Eu me lembro exatamente de onde que foi. Foi na segunda jogatina, o acampamento ali na beira do rio. O Arthur tossindo, enquanto cavalgava de volta para Abigail. A câmera fechando no rosto dele. Aí tava eu ali, pela segunda vez. Senti aquele aperto no peito, aquele nó na garganta que a gente sabe que vem antes do choro. Mas finge que não, né? A gente ama esse momento. A gente posta aquele print, a gente faz aquele edit com música lenta. A gente chama de foi a maior redenção da história dos videogames. Só que tem um problema, a gente tá olhando pro lugar errado. Não é porque o jogo é ruim, nem porque a gente é burro. Red Dead Redemption 2 é uma obra-prima, exatamente por um motivo que a maioria da gente demora pra aceitar. Ela engana a gente, e a gente pede pra ser enganado. Faz um exercício comigo aqui, ele vai ser sujo, mas é necessário. Pega o Arthur do capítulo 1, aquele que ainda não tava tossindo, aquele que ainda não sabe que o relógio está correndo pra ele, aquele que acorda na neve, que salva a gangue, e passa as próximas dezenas de horas fazendo o quê? Matando? Atirando em guarda, roubando o trem, extorquindo o fazendeiro, batendo em doente para cobrar dívida, ameaçando a viúva, afogando o homem em pântano, explodindo ponte com a gente em cima. A gente fez tudo isso. A gente apertou o gatilho, a gente apertou o X para chutar o cara no chão, a gente apertou o quadrado para secar o corpo ainda quente. A gente fez cada uma dessas coisas com a mesma naturalidade com quem toma café de manhã. E o jogo nunca julgou a gente por isso. Porque o jogo também queria que a gente acreditasse na mentira. Mas sabe qual que é a mentira? Que o Arthur era um homem bom no lugar errado. A gente ouviu o Dutch falar sobre mais um golpe, Itaíte, liberdade, e acreditou. Será que a gente foi ingênuo? Ou será que porque acreditar era mais confortável do que encarar o óbvio? O Arthur não era um homem bom. Ele era um homem funcionalmente especializado em violência. E a única coisa que faltava era uma desculpa moral decente. O Dutch dava essa desculpa, o jogo inteiro dava e a gente compra, a gente sempre compra. Aí chega o capítulo 5, Guarma. A febre, o diagnóstico ali, né? E de repente o Arthur começa a mudar. Conveniente. Ele ajuda a Sad, ele defende a Abigail, ele briga com Mika. Finalmente, né? Ele olha pro Dutch com aquela expressão de quem já entendeu, mas ainda não aceitou. E a gente ali sentado no sofá com o controle suado, sente o coração acelerar. Admite. Ele tá se redimindo. Essa é a frase, né? A frase que a gente repete. A frase que a gente coloca na legenda do vídeo. A frase que a gente usa pra justificar as lágrimas no final. Mas se a gente tivesse coragem de fazer a pergunta certa, ela seria outra. Por que ele esperou ficar doente? Respira aí. Deixa essa pergunta ecoar na sua mente. O Arthur passou 20 anos matando por dinheiro. 20 anos seguindo um pai adotivo que trocava princípios conforme a conveniência. 20 anos repetindo sobrevivência como desculpa para a crueldade, enquanto o acampamento ficava cada vez mais sujo. E ele só começou a questionar isso quando o corpo falhou. Não foi uma epifania moral que aconteceu com ele. Não foi encontro com Deus no meio do pântano. Não foi o amor da Abigail ou a inocência do Jack que abriram os olhos dele, não. Foi a tuberculose, a doença, o pulmão comendo solto, a tosse que não parava. Aquela certeza fria, biológica, inegável, que o tempo dele acabou. O filósofo Martin Heidegger, aquele filósofo alemão que ninguém lê, mas todo mundo cita, chamava isso de ser para a morte. Que é a autenticidade que só aparece quando você para de fingir que a morte é um problema do futuro. A maioria de nós vive fugindo disso. A gente empurra com a barriga, a gente inventa projeto. A gente promete que vai mudar na segunda-feira. A gente acumula dinheiro, a gente acumula conquista, validação, como se o relógio fosse esperar a gente terminar. O Arthur fez isso por 36 anos, até o relógio dele quebrar. Só aí ele finalmente olhou para a própria vida e perguntou: o que eu tô fazendo da minha vida? E a resposta não veio com um discurso bonito, veio com ações, pequenas ações, imperfeitas, tardias. Ele ajuda a John, ele briga com o Dutch, ele corre para salvar Abigail, ele olha pro horizonte e respira com o pulmão que resta para ele. E decide que mesmo que não dê mais tempo, ele vai tentar, né? E a gente chora, claro que chora. Mas será que a gente chora pelo sacrifício dele ou pela vergonha de saber que a gente faria igual? Porque é aí que tá o corte, é aí que está a carne exposta. A maioria de nós não é bom por convicção. A gente é bom por conveniência, ou por medo, ou porque ficou tarde demais para continuar sendo mal sem pagar um preço que a gente não quer pagar, né? O Arthur não foi bom porque o coração dele cresceu.
Ele foi bom porque a doença matou o tempo de continuar sendo covarde. E a diferença entre essas duas coisas é o abismo que a gente atravessa com os olhos fechados. Sempre que aperta o novo jogo e começa ali tudo de novo, matando, roubando, mentindo, só pra sentir aquela cartaz no final e dizer: ah, ele mudou. Não, meus amigos, ele só parou de fugir, porque o corpo não deixou mais correr. Lembra da primeira vez que pagou um empréstimo com Strauss? Se bobear, você nem lembra o nome do cara que a gente vai cobrar, né? Foi o Thomas, aquele fazendeiro magrelo, tossindo na varanda com a mulher e o filho olhando desesperados, enquanto a gente aperta ele contra a cerca e exige o dinheiro que ele não tem. A missão é rápida, uns segundos de violência. A gente volta para o acampamento, entrega a grana. O Strauss agradece, o Arthur fala alguma coisa como: ah, esse tipo de trabalho não combina comigo. E a gente segue em frente, próxima missão, próximo roubo, próximo cadáver. Mas aí a tosse começa. E a gente, besta, demora 2 capítulos inteiros para conectar os pontos. Não foi uma emboscada, não foi um tiroteio épico. Não foi um duelo no estilo Velho Oeste com música tensa de fundo. O Arthur pegou tuberculose cobrando dívida de um fazendeiro falido. Um trabalho sujo, um trabalho de agiota, um trabalho que o próprio Arthur dizia odiar, mas fazia mesmo assim, por lealdade, né? Dever, porque o Dutch pediu, porque é pra sobrevivência da gangue. Vamos pausar um pouco aí, deixe isso assentar na sua mente. O herói de maior redenção dos videogames pegou doença que mata ele por causa de uma missão secundária que a maioria de nós tratou como serviço de rotina. A gente apertou o quadrado para bater no homem. A gente viu ele cuspir sangue na cara do Arthur. E a gente foi pro próximo checkpoint sem pensar 2 vezes. O jogo avisou, ele mostrou e a gente ignorou. Porque a gente, assim como o Arthur, estava ocupado demais com o próximo golpe para parar de perguntar: ah, o que eu tô fazendo com a minha vida? E, parando pra pensar, isso nem é coincidência de narrativa. É a tese inteira do jogo funcionando em cima da nossa cara. Porque Red Dead 2 não é sobre redenção, ele é sobre fuga. E a gente é o cúmplice dessa fuga. Ó, pega a visão. Vamos fazer um levantamento sujo aqui, só dos primeiros capítulos. A gente começa roubando um trem, mata uns 10 guardas, a gente foge de cavalo. Depois de novo a gente invade uma mansão, mata o dono, rouba o cofre. Aí depois a gente faz guerra de gangue, mata dezenas lá dos rivais, incendeia a plantação e envenena. Depois a gente finge de xerife, a gente prende bandido. E no meio do caminho o bandido foge, a gente mata mais uns 15. E em nenhum desses momentos o Arthur hesita. Em nenhum desses momentos a gente hesita, né? O gatilho é apertado, corpo cai aqui, corpo cai ali. A alma do Arthur e a nossa ali suja mais um pouco e o jogo segue. Sabe por quê? Porque o jogo foi inteligente demais, ele foi muito inteligente. Ele coloca a gente dentro da cabeça de um homem que transformou violência em rotina. O Arthur não mata por prazer. Isso seria fácil da gente julgar ele. Ele mata por trabalho, por necessidade. Porque não tem escolha, né? E a gente compra essa narrativa, ela é legal. Compra com a mesma facilidade com que compra qualquer desculpa esfarrapada que a gente usa na vida real. Ah, preciso trabalhar 2 horas por dia, não tenho escolha. Preciso aturar esse chefe abusivo, não tenho escolha. Preciso continuar nesse relacionamento que me esgota, não tenho escolha. Mas é mentira, é sempre mentira. O Arthur tinha escolha. Ele podia ter largado a gangue no começo, ele podia ter levado a Mary com ele. Ele podia ter virado fazendeiro em algum canto esquecido do mapa e vivido o resto dos dias em paz. Mas aí não teria gameplay de tiro e violência que a gente gosta, né? Viraria só um simulador de farm. Mas enfim, ele não fez isso. Sabe por quê? Porque a gangue era a única identidade que ele conhecia. Tirar o Arthur da gangue ali era pedir pra ele responder a pergunta que ele passou 36 anos fugindo. Quem é você quando ninguém está te dando ordens? Aí o silêncio que segue essa pergunta é o mesmo silêncio que a gente sente quando desliga o console e a tela fica preta. O barulho para, as explosões somem, as missões acabam. E sobra a gente, né? Sozinhos, com o controle na mão. E a sensação incômoda de que passou as últimas 3 horas atirando em pessoas virtuais, sem pensar nenhuma vez se aquilo fazia sentido. Mas a gente não pensa nisso. A gente vai apertar iniciar nova missão, começar novo jogo. Por que pensar pararia o movimento, né? E parar o movimento é a única coisa que a gente não consegue fazer. Nem no jogo, nem na vida. Ó, mas deixa eu te mostrar uma cena. Uma cena que a maioria esquece. Não tem tiro,
É sem explosão, não tem cavalo fugindo de trem, não tem. É uma conversa no acampamento ali, com a irmã Caldeirão. Ela pergunta o que assombra o Arthur. E ele fala do medo da morte, do filho que ele abandonou, da mulher que ele deixou escapar, de tudo que ele não fez. A irmã diz algo que deveria ter estourado a cabeça de todo mundo que estava jogando. Acho que somos os únicos a nos julgar. O resto do mundo já seguiu em frente. A gente ouve essa frase e acha ela bonita, né? Profunda. Posta até um print no Twitter com legenda em inglês. Mas a gente não sente o peso dela. Porque sentir o peso significaria admitir que a gente também passa a vida se julgando enquanto o mundo seguiu em frente. Que a gente também fica preso em ciclos de culpa sem nunca mudar de verdade. Que a gente também fica esperando o diagnóstico, uma doença, um acidente, uma perda, para finalmente permitir a si mesmo ser quem a gente diz que quer ser. O Arthur precisou tossir sangue para tentar ser decente. E a gente aplaude. A gente aplaude como se ele tivesse feito a coisa mais corajosa do mundo, né? Quando na verdade ele só fez a única coisa que ainda dava tempo de fazer. O psicanalista Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chamava isso de compulsão à repetição, ó. Pega a visão. O sujeito traumatizado revive o mesmo padrão destrutivo, porque encarar a ferida original seria dolorosa demais. Então ele repete. Ele troca de cenário, ele troca de vilão, troca de desculpa, mas o padrão continua sempre o mesmo. O Arthur repetiu o ciclo até o corpo dele falhar. A gangue repetiu o ciclo até o dinheiro acabar. O Dutch repetiu o ciclo até a sanidade ir pro ralo. E a gente apertando o gatilho, matando o guarda, roubando o trem, cobrando dívida, repetiu o ciclo até a tela de crédito subir e a gente finalmente poder dizer: caralho, que jogo foda. Mas será que a gente entendeu o jogo? Ou será que o jogo que entendeu a gente? Agora vamos dar uma reviravolta aqui, vamos direto no osso. O Arthur não é trágico porque ele morreu. Ele é trágico porque ele precisou morrer para tentar ser decente. Pausa e lê de novo. O Arthur não é trágico porque ele morreu. Ele é trágico porque precisou morrer para tentar ser decente. E a diferença entre essas duas frases é o abismo que separa uma história triste de uma acusação pessoal. A primeira frase é confortável. É aquela frase que a gente usa no bar com os amigos. Cara, a morte do Arthur foi muito triste. Não, todo mundo concorda. Todo mundo toma aquele gole. Todo mundo segue a vida. Agora a segunda frase é insuportável, porque ela pergunta outra coisa. O que você está esperando para mudar? Arthur esperou 36 anos. Uma doença terminal. Ele esperou o pulmão direito dele virar geleia. Ele esperou tossir sangue no meio da estrada enquanto o cavalo trotava devagar, porque o bicho também estava cansado. Ele esperou até o último momento possível. E a gente que jogou, apertou o X, que matou centenas, que cobrou dívidas, que explodiu o trem, a gente aplaudiu isso. A gente chama de redenção. Mas sabe o que é redenção de verdade? Redenção é mudar antes do relógio bater. Redenção é olhar para o seu reflexo no espelho e decidir que o cara ali não é quem você quer ser, enquanto ainda dá tempo de fazer diferente. O Arthur não fez isso. Ele só fez o que dava pra fazer com o tempo que sobrou. E o tempo que sobrou foi pouco, foi sujo, foi imperfeito e foi tarde. Mas ainda assim a gente fica comovido. Sabe por quê? Porque a gente se vê nele. Essa é a resposta. Eu sei que essa resposta assusta. Faz a gente desligar o vídeo no meio se não tiver coragem de encarar. A gente se comove pelo Arthur porque o Arthur é a gente. A gente também passa os primeiros 30 anos da vida correndo atrás do que não importa. A gente também acumula dinheiro, conquista, validação. A gente também mata tempo. E as pessoas em nome de sobrevivência. A gente também ouve a voz do Dutch, da nossa vida. O chefe que promete, o parceiro que manipula, a família que suga, aquele sonho que nunca chega. E a gente também diz, eu não tenho escolha, mas é mentira. A gente teve escolha, a gente sempre teve. O Arthur teve escolha, ele podia ter pego a Mari e ido embora no capítulo 2 ou 3, acho que é o 2. Ele podia ter virado fazendeiro, ele podia ter largado o Dutch depois do primeiro golpe que deu errado. E teve vários, e ele não fez. Porque escolher é difícil. Escolher significa perder alguma coisa. Significa dizer não para uma versão de si mesmo que você construiu com muito esforço. Significa encarar o vazio que vem depois de... mas e agora? É mais fácil continuar. É mais fácil apertar o X. É mais fácil deixar o Dutch decidir pra gente. É mais fácil repetir o padrão. A gente sabe disso, a gente vive isso. E quando o Arthur finalmente acorda, ele acorda de verdade. Não desse sono leve de quem ainda acredita em promessa.
porque já é tarde demais. O pulmão não aguenta mais uma cavalgada. A tosse não deixa terminar a frase. O olho já tá vidrado naquele horizonte laranja que a gente sabe exatamente o que significa. Isso não é redenção. Isso é luto antecipado da própria vida. E a gente fica comovido porque sabe que vai fazer igual. Sabe que vai esperar o diagnóstico, sabe que vai esperar a perda. Sabe que vai esperar o fundo do poço. Sabe que vai esperar o momento em que não dá mais pra correr. Aí, só nesse momento que a gente vai tentar ser decente. Aí a gente vai ligar pra quem deveria ter ligado há 10 anos. Aí a gente vai pedir desculpa. E a gente vai fazer as pazes. Só que é tarde, sempre tarde. Psicanalista Bion é aquele psicanalista que eu vou mencionar muito aqui, porque eu sigo muito a teoria dele. Ele falava sobre função alfa e a capacidade de transformar as experiências brutas, tipo a dor, traumas e medos, em algo que a gente consegue pensar, em algo que a gente consegue usar para crescer. O Arthur não tinha desenvolvido a função dele até meados do capítulo 6 e 7 ali. Até lá ele só vomitava a dor de volta no mundo, na forma de bala, na forma de violência, na forma de eu não tenho escolha. A tuberculose dele foi o elemento beta final, a dor que não dava mais para ignorar, o sinal de que o corpo não ia mais cooperar com a fuga. E só ali, com a faca no pescoço, ele começou a pensar. E a gente é igual. A gente também precisa de quase acidente, de quase morte, de quase término, do quase falecimento, do quase tudo. A gente precisa do susto. Mas por que a gente precisa do susto? Porque a gente também não desenvolveu a função alfa. A gente também vomita a dor de volta no mundo, em tela de celular, em scroll infinito, em pornografia, em comida, em trabalho, em relacionamento que a gente sabe que não vai dar certo, mas continua porque, né, terminar dói. A gente foge. O Arthur fugiu até não dar mais. E a gente chora porque sabe que é capaz de fazer a mesma coisa. Agora, vou deixar uma pergunta pra você. Se você pudesse mudar hoje, mudar agora, neste exato momento aqui, sem precisar de um diagnóstico, sem precisar de uma perda, sem precisar de um tombo, você mudaria? Pensa, não responde agora, pensa de verdade. O Arthur não mudou porque ele não conseguiu. Ele mudou porque ele esperou a doença. Foi quando o tempo dele estava acabando. Ele esperou o cavalo cansar, a bala acabar. E você? O que você tá esperando? O Dutch falou uma coisa no começo do jogo, uma frase que a gente ouviu e esqueceu, porque na hora ali parecia só mais um discurso de líder de seita. Não podemos mudar o que fizemos, mas podemos escolher o que fazemos agora. Mas nessa frase ele acertou. O Arthur escolheu tarde, muito tarde, mas escolheu. A pergunta não é se você vai escolher, a pergunta é quando. Porque o relógio não para, o pulmão não regenera, o cavalo não corre para sempre. E o horizonte laranja, aquele que a gente vê no final do jogo, ele tá mais perto do que você imagina. Então toda vez que você apertar novo jogo e voltar pro capítulo 1 e reviver a mentira, você mata o Downs de novo, você pega a tuberculose de novo, você espera até ali capítulo 6 de novo e você se comove de novo. Não percebeu ainda? O jogador também tem compulsão repetição. A gente repete o jogo, a gente repete a violência, repete a cena, a lágrima. Porque repetir é mais fácil do que sentar com a pergunta que o jogo fez e a gente fingiu que não ouviu. E essa pergunta não é sobre o Arthur, essa pergunta é sobre você. O que você está esperando para mudar? O Arthur esperou a tuberculose. Você vai esperar o quê? O fim do vídeo? A tela preta, o som do vento? O crédito subindo devagar? Aperte X para sair? Ou apertar novo jogo e começar tudo de novo? Porque a escolha é só sua, sempre foi sua.